nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us, now we pray. Now, O Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, O Lord. Mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed One, rising o'er us like the sun, light and life art thou within, Savior thou from every sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Amen. Há uma luta em teu viver que causa tanta dor. Tens pensado em desistir, sem forças pra vencer. Mas pra que desesperar? Basta apenas confiar. Com seus braços de amor, Jesus fará de ti
mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Já não tenho mais temor, olhando para Jesus. Quando vem a escuridão, eu vejo sua luz. Grande preço Ele pagou ao sofrer intensa dor. Com seu sangue lá na cruz, Ele me tornou mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Mais que vencedor. Jesus agora, meu é
Uma boa tarde a todos. Pelo menos aqui no Brasil, são 13 horas e 18 minutos. Mas não importa quando que você está vendo esse vídeo, se à noite, à tarde, à madrugada. Não importa é que você está ouvindo a palavra de Deus. Ok? Vamos inclinar as frontes, a cabeça. Vamos rogar para que o Espírito Santo fale através de nós e também esteja com todos os nossos ouvintes. Santo e amável Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela tua bondade, pela tua proteção, Deus. Vamos abrir agora a tua palavra. Que somente o seu nome possa ser honrado e exaltado para sempre. O seu Santo Espírito toque em todos os corações que ouvirem esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Malaquias. Você que me ouve e vê, você pode acompanhar a mensagem. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Eu não sei onde você está. Se no quarto, na sala, enfim, ou no hotel. Mas pega a palavra de Deus, se puder, abra o livro de Malaquias. Malaquias, o capítulo 3 e o verso 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A diferença do homem que serve a Deus para o homem que não serve a Deus, ela é muito grande. E há um contraste muito grande na trajetória do caminho do fiel cristão. Ele deixa um rastro de luz e bênção. Já a trajetória do caminho que do homem que não teme a Deus, que não respeita a Deus, ele deixa um rastro de trevas e maldição. Vamos analisar agora aqui, rapidamente, a vida de dois reis que reinaram em Israel. O primeiro é o rei Jeorão. O que está escrito sobre Jeorão? Então, abra a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia e você vai abrir em 2 Crônicas. Acompanhe aí, se puder. 2 Crônicas, o capítulo 21 e o verso 4. Ok? Tudo bem? Achou aí já? Então, eu leio. Falando de Jeorão. A Bíblia diz: e subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos, a espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Então aqui, já vemos aqui uma trajetória terrível desse homem, desse rei. Ele foi Jeorão era filho de Josafá. Josafá foi um rei bom, fiel, um rei
bondoso e amável. Mas o seu filho, Jorão, decidiu não seguir o caminho do pai, mas antes seguiu o caminho dos perversos. Então, a sua trajetória no reino ali foi um desastre. Jorão, depois de praticar muitas maldades, muitas impiedades, o profeta Elias enviou uma carta. O profeta Elias era contemporâneo de Jorão na época. Enviou uma carta a Jorão. A carta não era uma carta de paz, muito menos amigável. Era uma carta de juízo, de repreensão. Em 2 Crônicas, aonde você abriu a Bíblia, mantém ela aberta aí, em 2 Crônicas, no capítulo 21. Agora, você veja o verso 12, em 2 Crônicas 21. Então, diz a palavra de Deus, lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, seu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, verso 13, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. E também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Verso 14. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao seu povo, aos seus filhos e às suas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Verso 15. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em suas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. A mensagem era muito severa mesmo, terrível. O profeta estava falando, comunicando a ele, a Jorão, que ele, por causa das suas impiedades, maldades, crimes, absurdos, ele ia ser acometido de uma doença terrível no intestino. E ia piorar à medida que passava, até chegar ao ponto de sair as vísceras do intestino. Mensagem duríssima mesmo. Mas mesmo assim, Jorão não se arrependeu, não clamou ao Senhor, não se humilhou, mas continuou no seu caminho perverso. E na sequência ainda, em 2 Crônicas, avance para os versos 18 a 20. Segunda Crônicas 21, 18 a 20. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Verso 19. E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos,
saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu naquela grave enfermidade. E o seu povo não se queimou aroma como queimara a seus pais. Verso 20. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Que trajetória terrível desse homem, desse rei, que persistiu no caminho do mal, mesmo recebendo advertências, conselhos, etc. Era o costume na época que quando o rei falecesse ali, morresse, o povo se lamentava, chorava, etc., por muitos dias, até semanas. Mas o relato diz que na morte de Jeorão não deixou saudades. É como dizemos hoje, foi tarde. Essa é a realidade, foi tarde. Então, pela sua má conduta, foi 8 anos de um reinado injusto, cruel e sem Deus. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, diz o Senhor. A diferença sempre vai ser muito grande, deve ser muito grande. Agora, vamos falar agora do outro rei, o rei Josias. Josias, ele teve um pai péssimo, um avô pior. O pai de Josias chamava-se Amon, e o seu avô, Manassés. Manassés, o seu avô, foi o pior rei da história de Israel. Um homem terrível, idólatra, buscava os feiticeiros, praticava magia e até entregou o seu próprio filho para ser sacrificado aos demônios. Isso mesmo. Entregou o seu próprio filho para ser sacrificado e assassinado para os demônios. Isso fez Manassés, avô de Josias. De maneira que Josias tinha tudo para ser um péssimo rei. Péssimo. Todo o povo, quando soube que ele começou a reinar, ele começou bem cedo, menos de 10 anos. Mas o povo, bom, vindo de um lar como de Amon, seu pai, e o seu avô, Manassés, vai ser um desastre esse rei. Outro desastre. Não foi. Josias teve um outro espírito. Não trilhou no caminho perverso do seu pai, muito menos do seu avô. Josias se destacou como o melhor rei que houve em Israel. Josias, ele é um homem nobre, ele tinha um perfil íntegro. Não se comprava e se vendia. Ninguém.
foi o rei reformador em Israel. Seu alvo era retirar todo tipo de idolatria que o povo de Deus praticava. Seu rei. Esse é o alvo. Era a meta. Josias, ele colocou em seu coração para que todo o povo buscasse a Deus, o Criador de todas as coisas, e abandonasse os ídolos. E tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, não vale de nada. Os ídolos, como diz o profeta Isaías, são nulos, nada. Aí, Josias, ele avançou em sua reforma. Foi grandemente abençoado. Vereis a diferença entre o ímpio e o justo. É grande. Deve ser grande. Acompanhe aí, meu caro amigo. Acompanhe e abra agora a sua Bíblia aí, no livro de Reis. Segunda Reis. Abra aí. Confirma na palavra de Deus, assim do Senhor aqui. Aqui é só na palavra de Deus. Aqui, acho que falaram, não, aqui está escrito. Assim diz o Senhor, ok? Então, Segunda Reis, o capítulo 22, e o verso 1 e 2, ok? A palavra de Deus diz assim, verso 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Foi um homem íntegro, fiel, resoluto, temente a Deus. Avance agora um capítulo, o capítulo 23, do mesmo livro, Segunda Reis, capítulo 23, os versos de 4 a 7. Veja alguns feitos aqui é de modo bem assim, resumido e rápido, que o tempo aqui avança, mas acompanhe a leitura aí, ok? Primeira Reis 23, os versos 4 a 7. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta, que tirasse do templo do Senhor todos os vasos que tinha feito a Baal para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre o altar das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. O verso 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do poste, levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron,
e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Verso 7. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Então, foi uma reforma profunda. Todos aqueles ídolos que aqueles povos antigos, idólatras, sem Deus, cultuavam, o povo de Deus, por incrível que pareça, nessa época, estavam adorando. E agora Deus levanta esse rei, Josias, para fazer uma reforma profunda. O povo deveria abandonar totalmente os ídolos. Os ídolos não valem nada, são nulos. Não fala, não muda, não ouve, são nada, vaidade. Josias, ele morreu em uma batalha contra o rei Neco do Egito. A batalha ali foi muito feroz, dura, e ele foi mortalmente ferido. E a morte de Josias abalou todo Israel, todo o povo, desde as crianças até o mais idoso. Foi um lamento terrível, por semanas. O povo não se conformava. Como perder um rei tão jovem, tão fiel, tão nobre como Josias? Que diferença do outro rei, Jeorão. Foi sem deixar saudades. Em outras palavras, foi tarde. Jeorão foi tarde. Para o povo, foi muito tarde. Mas para Josias, o povo se lamentou e chorou por semanas. O profeta Jeremias era contemporâneo do rei Josias. Jeremias compareceu no funeral de Josias. Não só compareceu. Jeremias, ele fez um cântico. Ele escreveu um cântico fúnebre. Nenhum rei de Israel teve tanta honra de um nobre profeta chegar ao ponto de, no funeral, fazer um cântico fúnebre. Jeremias fez. A palavra de Deus, ela diz: aos que me honram, eu honrarei. Que contraste do caminho perverso, sem Deus, que vive só para si, vive como se Deus não existisse. Existem milhões e milhões de pessoas assim. Que pena. Josias foi uma bênção. Deus, ele ama os católicos, Deus ama os espíritas, Deus ama os ateus, Deus ama os assassinos, Deus ama a todos. Não importa a cor, a raça, o que ele faz, o que ele não faz, não importa nada disso. É o homem que põe muitas coisas, inventa muitas coisas. Mas Deus ama a todos. Não importa aonde ele, o homem, esteja, Deus o ama. O homem aqui, eu falo em termos genéricos, é lógico. Homens e mulheres. Deus ama a todos. Mas a maior Deus, ele deve ser
honrado e exaltado para sempre por todas as suas criaturas. Mas a maior honra que você ou eu conferimos a Deus, sabe o que é? É isso aqui. A maior honra que você ou eu conferimos a Deus é estudando a sua palavra e pondo em prática. É isso. Amando de todo o coração, buscando cada dia, se entregando totalmente a Deus. É isso. É isso que Deus quer ver, que gosta, que se alegra para com os homens. Aqueles que meditam nas suas obras, nas suas palavras e vivem o que Deus diz, o que Ele diz. Mas foi feita uma grande pesquisa, uma pesquisa profunda e demorada entre a vida de dois homens no século XVIII, lá nos Estados Unidos. Muito bem, essa pesquisa ela demorou muitos anos, décadas, estudando apenas esses dois homens. Muitos pesquisadores envolvidos em pesquisa, etc. E foi divulgado, quando terminou a pesquisa, foi divulgada e causou espanto para muita gente. A diferença do caráter, da personalidade de cada um deles é enorme, absurda. A palavra de Deus diz: e vereis a diferença entre os que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. O primeiro homem do século XVIII, Estados Unidos, se chamava Max Lux. Quem era Max Lux? Max Lux era um homem ateu, zombador da palavra de Deus. Ele se alegrava em zombar, ridicularizar os pregadores da sua época. Amava isso. Zombar de Deus. Lux casou com uma jovem ímpia, perversa, como ele. E tiveram filhos, netos e bisnetos. A união entre Max Lux e sua esposa foi uma tragédia. Tragédia. Trouxe muita confusão, dor de cabeça e muita maldição para muitas pessoas, muitas famílias. A descendência desse casal ateu, ímpio, foi o seguinte: os filhos, netos, etc. 310 morreram como indigentes. Da união desse ímpio casal, 150 deles cometeram delitos como roubos, agressões, etc. 7 deles se tornaram assassinos. 100 se tornaram alcoólatras. E mais da metade das mulheres da descendência desse casal ímpio foram prostitutas. Mais da metade. Passaram a vender o seu corpo. Os cabarés, quatro lá, etc. Esse casal
e a descendência dele, trouxe muita dor de cabeça e prejuízo aos cofres públicos de milhares de dólares na época. Milhares. Entre advogados, juízes, etc. A vida do ímpio traz muita dor de cabeça para muita gente. E muito prejuízo financeiro de toda espécie. A palavra de Deus diz: você verá a diferença entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Agora, vamos falar agora a outra pessoa pesquisada. Jonathan Edwards. Quem foi Jonathan Edwards? Jonathan Edwards foi um pregador, cristão fiel, amante da palavra de Deus. Bem jovem, se casou com uma outra jovem, uma moça firme, temente a Deus, finíssima, gentil, educada. A união desse casal geraram filhos, netos, bisnetos também. E olha o contraste tremendo. A palavra de Deus, ela não falha, nunca. Acredite nisso, nunca. Quando você pegar a Bíblia e ler a Bíblia, acredite nela. A palavra de Deus é infalível. Jamais falha. Deus nunca erra. É perfeito e eterno. Mais uma vez, você vai ver e saber a diferença daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem a Deus. Mas a geração de Jonathan Edwards. 15 deles, filhos ou netos, se tornaram diretores de faculdades. 65 foram professores de nível superior. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes. 100 foram advogados. 60 foram médicos. 75 foram oficiais do Exército ou da Marinha. Tudo da geração de Jonathan Edwards e a sua fiel esposa. 60 foram escritores de bons livros. Chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos. 295 fizeram curso superior. Nós estamos aqui falando no século XVIII. Alguém fazer, era muito raro na época, chegar a se graduar no nível superior, ok? Alguns foram governadores, outros foram diplomatas. Esse casal não gastou um centavo para ninguém, foi uma bênção. Uma bênção. A vida do homem que não teme a Deus, que não reconhece a Deus, deixa um rastro de trevas, tristeza e morte. Já o homem que teme a Deus, que procura pôr em prática a palavra de Deus em sua vida, deixa um rastro de luz, alegria e vida eterna. Deus nos chama para sermos luz. Luz, uma bênção. Você está sendo uma bênção. Você está sendo uma bênção para o seu amigo, seu filho, esposa ou esposo.
ou colega de trabalho. Deus nos chamou para sermos luz. Você está sendo luz. Luz em um mundo de trevas. Trevas morais e trevas espirituais. Um mundo que deu as costas a Deus. Você está sendo luz. Deus quer que sejamos luz. Deus nos chamou para sermos o sal deste mundo. O sal deste mundo que perdeu o sabor. Só ficou o sabor amargo do pecado. Você é o sal. Você é o sal desse mundo. Meu amigo, você percebeu a diferença do homem que teme a Deus e daqueles que não o temem. Pela graça de Deus, procure seguir os exemplos dos bons, dos fiéis, os que temem a Deus. Todos têm a mesma chance de entrar na vida eterna. Seja você um deles. Busque ao Senhor enquanto pode achar. Invocai o nome de Deus enquanto está perto. Busque a Deus enquanto há tempo. E depois que você fechar os olhos, descer a sepultura, não mais vai resolver nada. Busque a Deus hoje. Faça a entrega total a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine o seu caminho. Acima de tudo, estude a palavra de Deus. Põe em prática. Seja feliz e para que possa herdar a vida eterna. Um abraço. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Em nome de Jesus. Amém. Lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ele assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou seu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer do
Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ele assim ferido, só em agonia perecer. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Pois morreu pra me salvar.